As rodovias são o principal meio de deslocamento de pessoas e mercadorias aqui no Brasil. Mas qual é a extensão e o estado de conservação das estradas que cortam o país? Tem mais. Quais são os trechos concedidos à iniciativa privada e como é feita a manutenção desses trechos? Para responder essas e outras perguntas, você acompanha a partir de agora uma entrevista ao vivo com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. O ministro também comenta o papel das rodovias no escoamento de grãos e minérios e fala de sustentabilidade. Vamos ver. Sobre o modal ferroviário. Hoje a gente quer falar, então, sobre as rodovias. Quais os principais investimentos do governo nessa área? Bom, o setor rodoviário muito importante para o Brasil e é importante a gente esclarecer. A gente tem aqui na mística que o país é um país rodoviarista, né? Um país que tem 65% da malha de nossas cargas sendo transportadas pelas rodovias. Mas, de fato, o Brasil tem muito que pavimentar, muito que se desenvolver no setor rodoviário ainda. Nós temos buscado esse equilíbrio na matriz de transporte, mas quando fala de rodovias, a gente lembra de uma pavimentação emblemática ainda em 2019 que nós fizemos, foi a conclusão da pavimentação da BR-163, ali no Pará. Rodovia que vinha se arrastando aí há 30 anos a conclusão da pavimentação, e essa pavimentação, os últimos 51 quilômetros que faltavam, reduziu o tempo de viagem dos nossos caminhoneiros, dos brasileiros que utilizam a BR-163 no Pará, em 8 dias. Viagem que era feita em 10 dias, hoje o caminhoneiro faz em apenas 2 dias. Isso refletiu também no valor do frete. O frete que era cobrado reduziu 24% de 2019 para cá. Ou seja, obras que são extremamente importantes para a nossa logística. E nas que tange ao país como um todo, a gente já pavimentou 5 mil quilômetros de rodovias em apenas 4 anos. São 2 mil quilômetros de novas rodovias duplicadas. Duplicação é uma agenda extremamente importante porque, além de trazer eficiência na operação, ela traz segurança viária. Então, a gente tem reduzido também muito o número de letalidade nas rodovias brasileiras, atingindo assim as metas que nós temos compromissos internacionais. Agora, ministro, para tocar essas obras, o Ministério conta cada vez mais aí com a iniciativa privada. O senhor poderia falar um pouco aí sobre esse programa de concessões? Com certeza, o setor privado está cada vez mais presente nas nossas rodovias. Nós fizemos 7 leilões de rodovias bem-sucedidos e o grande leilão foi o da rodovia Dutra, entre os Rio de Janeiro e São Paulo. Foi o maior leilão da nossa história. Nós estamos falando de um investimento maior de 15 bilhões de reais, tanto na rodovia Dutra como também na Rio Santos. A gente está falando da Rio Santos, temos aí 82 quilômetros de rodovia duplicada, de Mangaratiba a Angra dos Reis, buscando a segurança e fomentar também o turismo naquela região. Ou seja, a gente está falando também, nesses 7 leilões, de ter concessões também no interior do país. O setor privado hoje está operando a BR-163 no Pará. Ela foi pavimentada pelo governo federal e agora a manutenção e os investimentos sendo feitos também pelo setor privado no Pará. Primeira vez que concluímos uma concessão no norte do Brasil. Temos também aqui a Belém-Brasília, a BR-153, está sendo hoje operada e mantida também com investimentos pela Eco Rodovias, que é a Eco Araguaia, uma obra importante para nós. Vamos ter ali em torno de 600 quilômetros de duplicação também na 153, investimento fundamental para que nós possamos seguir, então, fazendo com que a nossa produção do Centro-Oeste siga em direção ao Arco Norte. As rodovias concedidas, nós iremos ainda nesse ano fazer 2 grandes leilões. As rodovias paranaenses, lote 1 e lote 2, estão indo para leilão agora no mês de dezembro, e a BR-381 de Belo Horizonte a Governador Valadares, são um pouco mais de 300 quilômetros de concessão, e a gente dessa forma vai trazendo o privado para operar as rodovias que eles têm interesse, onde a gente percebe que tem uma vocação, tem volume, fluxo para isso, e o orçamento público ele vai sendo direcionado para novas fronteiras, como o interior do Piauí, interior do Maranhão, o oeste baiano. Então a gente vai colocando as novas rodovias, pavimentando a 020, a 040, a 135 em Minas Gerais, rodovias que ainda estão em leito natural, e a gente vai colocando então um recurso do contribuinte para aquelas novas rodovias que vão trazendo desenvolvimento regional. E tem interesse privado, ministro, e mais, como é que essas concessões implicam em benefício para o cidadão? O interessante, quando a gente fala de concessão, Marina, é que a gente está falando de não só a pavimentação e a manutenção da rodovia. Entenda a manutenção como a sinalização horizontal na faixa de rodagem, a sinalização vertical com as placas, a roçagem da vegetação ali na faixa de domínio da rodovia, e também o investimento que é feito em duplicações, em terceiras faixas, dispositivos, né, de trevos, entroncamentos. Mas o mais interessante quando a gente concede uma rodovia é a operação. Interessante falar sobre isso porque as rodovias concedidas, elas têm guincho
elas têm UTI, têm ambulância, elas têm um serviço, caso você tenha um problema no seu veículo, que ela rapidamente chega ali na situação. Isso tem salvado muitas vidas, porque o que a gente tem de mais importante na hora que tem um acidente é a rapidez no atendimento. Então, quanto mais nós tivermos rodovias concedidas com essa manutenção, é fundamental para que a gente possa reduzir o número de letalidades e principalmente ter rodovias em alto padrão no interior do país também. Agora, ministro, qual a extensão das rodovias federais hoje no Brasil e quanto desse total já foi ou ainda deve ser privatizado? Perfeito. Se a gente pegar rodovias federais, estaduais e municipais, nós estamos falando de 200 mil quilômetros de rodovias no Brasil. Quando a gente olha para as rodovias federais, são aproximadamente 85 mil quilômetros de rodovias. Desses 85 mil, nós temos hoje 13 mil deles concedidos ao setor privado. Então, fica responsável o setor privado fazer a manutenção, a operação, e temos uma agência reguladora. Interessante destacar isso, né? A gente tem um Ministério da Infraestrutura, que ele formula políticas públicas, define as prioridades com relação à execução de orçamento. E nós temos dois grandes braços. Um braço que é uma autarquia, que é o DENIT, né? O pessoal conhece muito o DENIT, que executa o orçamento público, e aí são as obras públicas. E nós temos o outro braço, que é a agência reguladora. No caso das rodovias, é a ANTT. Tem inclusive o DISC 106 da ANTT, que os nossos usuários podem estar utilizando. E a ANTT, ela acompanha tão de perto a execução das nossas rodovias. Então, a gente está trabalhando em investimentos substanciais com o setor privado e com o setor público, e assim a gente vai, então, mantendo as nossas rodovias. Das rodovias que nós temos hoje, em destacar, nós temos em Minas Gerais a maior malha rodoviária do país, também nos põe um grande desafio, e temos boa parte dessa malha hoje já concedida, e a maior malha sob gestão do governo federal, que está debaixo do DENIT, é a malha na Bahia hoje. Também tem um grande desenvolvimento rodoviário ainda a ser feito no Oeste Baiano. Ministro, o senhor mencionou uma série de serviços que as rodovias concedidas têm ao cidadão, mas há contratos mais antigos, de concessões mais antigas, em que esse tipo de benefício ainda não era previsto, né? Como é que funciona? Esses contratos podem ser revistos para serem atualizados ou é preciso aguardar que eles acabem para que uma nova licitação em novos termos seja feita? Esses contratos podem ser revistos. Nós já temos contratualmente uma revisão quinquenal, ou seja, de 5 em 5 anos nós fizemos uma revisão nesses contratos, onde é o momento que nós possamos inserir novos serviços, novas obras. Então, você que mora no interior do país, tem aí uma Eco-Rodovias, a CCR, tem uma concessionária como a Triunfo, fazendo uma operação próxima do seu município. Se você tem interesse que seja colocado um novo trevo de acesso ao município, uma ampliação, uma terceira faixa, uma passarela, esse é o momento que nós temos para recolocar novos objetos no contrato de concessão. É interessante destacar que nós temos de governos anteriores modelagens que foram muito ruins para o Brasil, que acabaram não acontecendo o que havia de expectativa no dia do leilão. Nós temos hoje 7 concessionárias devolvendo os ativos, as rodovias, para a União. Então, esse é um processo, infelizmente, um processo que leva um tempo. Nós estamos hoje com a BR-040 mais avançada, está no Tribunal de Contas da União, para que possamos fazer um novo leilão agora, já no primeiro trimestre de 2023. E nessa esteira tem outras 6 concessionárias também que estão no processo de devolução para a União. Infelizmente, a modelagem acabou prejudicando no dia do leilão o fluxo de caixa da concessão, e isso fez com que a gente tivesse, então, uma concessão que não deu certo, uma concessão que o usuário, o brasileiro, está pagando o pedágio e ele não consegue ver o investimento, a duplicação, às vezes até a qualidade do pavimento também não está tão boa. Eu estou marcando isso de perto junto com o nosso time, nós estamos acelerando esse processo e a gente precisa de um pouco mais de tempo para que nós possamos concluir, então, todas essas renovações que estão sendo demandadas no país. Ministro, as rodovias federais também são estratégicas para o desenvolvimento econômico do país. Qual o impacto dessas obras no abastecimento aí dos mercados interno e também externo? As rodovias federais são fundamentais para integrar o nosso país, de leste a oeste, de sul a norte. E é interessante destacar, o nosso ouvinte escuta muito o número de rodovia, né? 101, 116, 163, 242, 230. Você sabia que as rodovias têm uma lógica, essa numeração? As rodovias começam com o número 1, elas cortam o país de norte a sul. E elas começam a numeração do Atlântico até o Acre. Então a gente tem a 101, que é a 101, a rodovia que tem um contorno ali no Atlântico. E vem então 116, 135, 163 até a 199, que seria já na fronteira
fronteira no Acre. As 200 cortam o país de leste a oeste. Então são rodovias que saem então também do Oiapoque ao Chuí, a numeração 2, então a 201, 230, 242, 267 até a 292 no Rio Grande do Sul. As 300 são rodovias diagonais, cortam o país também nordeste a noroeste, de sul a sudeste também a sudoeste, de forma que a gente consegue então ter uma lógica na forma que a gente vê as rodovias. E a 0, que são as radiais, elas saem de Brasília em direção a grandes centros urbanos. Então aqui em Brasília, quem mora em Brasília, vai ter aqui a 060, 010, 020, 040, são rodovias radiais. São rodovias então que são importantes. Vocês veem até pela numeração a importância delas para levar a produção do interior do país para os nossos portos, ou seja, fazendo essa comunicação, geralmente uma rodovia 200, em direção ao oeste, em direção ao leste, aos nossos portos, 97% de tudo que nós exportamos e importamos no Brasil saem pelos portos. O Brasil ainda é um país virado para o Atlântico e a gente precisa então ter essa conexão rodoviária funcionando com eficiência em direção ao nosso litoral. Pois é, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ministro, mas especialmente nas rodovias que ficam no norte do país. O senhor chegou a mencionar algumas obras já, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre elas, porque elas são muito importantes também justamente para esse escoamento de grãos, minérios, né? Exatamente. Cada vez mais o Brasil tem utilizado essa região norte para escoar a produção. Nós temos hoje o Brasil o maior produtor de soja do mundo, o maior produtor de algodão do mundo, somos o maior produtor de proteína animal do mundo, somos o maior produtor de bebidas do mundo, somos o terceiro maior produtor de minério do mundo, ou seja, o Brasil é uma grande potência e a gente precisa então fazer com que essa nossa produção, que o nosso PIB chegue da forma mais eficiente aos nossos portos. A saída pelo norte tem se mostrado a melhor alternativa. Toda a produção que é acima do paralelo 16, corta ali Goiás, Tocantins, o centro-oeste, né, pegando também o Mato Grosso, a gente tem que ela saia pelos portos do norte. Então a gente precisa das rodovias estarem capacitadas, como a BR-163, que corta ali de Sinop, Sorriso, no Mato Grosso, em direção a Meritituba, Marabá, no Pará, levando a produção aos portos ali de Meritituba e também ao porto de Vila do Conde, já próximo de Belém, da capital do estado. A BR-155, 158 conseguem levar essa produção em direção aos portos ali de Itaqui, no Maranhão. Então a gente tem feito um olhar muito intenso nessas rodovias para que nós possamos então desenvolver essa região. Isso vai trazer, além do desenvolvimento regional, nós vamos aumentar a área agricultável, nós vamos aumentar a indústria para que podermos agregar valor na nossa produção. Então o esforço nosso na região norte, nós temos a BR-319, que começou a pavimentação muito aguardada de Porto Velho a Manaus, rodovia diagonal, rodovia extremamente importante. Nós estamos com obras intensas na BR-174 de Manaus, também a Boa Vista, extremamente importante. O agro em Roraima tem crescido muito nos últimos anos e a gente precisa conectar então aos postos de Taquatiara, ali próximos de Manaus. A BR-163, como nós mencionamos, e a 230. A 230 é a Transamazônica, nós pavimentamos 200 quilômetros da BR-230. É muito ou pouco? Quem mora aqui em Brasília, se sai de Brasília e vai a Goiânia, é um pouco mais de 200 quilômetros. Então nós pavimentamos a distância de Brasília, capital do país, a capital do estado de Goiás, até a distância que nós pavimentamos da Transamazônica em pleno Amazonas. Então a importância de termos uma rodovia que está trazendo desenvolvimento, traz também, além de tudo, educação, saúde. Quando o pretinho chega no município, o asfalto chega no município, ele leva dignidade. Ele faz com que um médico que não gostaria de trabalhar naquela região, ele começa a avaliar a possibilidade de morar lá. Porque ele consegue se deslocar, consegue passar a semana trabalhando e voltar ao final de semana para um grande centro urbano. Agora, ministro, falando ainda na região norte, muitos estados lá na região são cortados por rios e canais. Existe uma integração das rodovias com os modais hidroviários? Quais são os desafios aí? É interessante destacar que a gente está falando de uma divisão geopolítica no Brasil, diferentemente dos americanos que foram mais pragmáticos, eles cortaram os estados de forma bem retilínea. As nossas divisões geopolíticas dentro do país, elas são feitas por rios. Então, o estado do Amazonas com o estado do Pará é dividido por um rio, que é o rio Tapajós, a mesma coisa com Mato Grosso, com Acre e Rondônia. Então, esses rios, muitos deles hoje ainda contam com balsas. E a gente fez um esforço muito grande, primeiramente, em terminar obras como pontes. Elas integraram os nossos estados. A gente tem ali no Acre e Rondônia a ponte do Abunã, uma ponte enorme, foi entregue, que acabamos com uma balsa no valor norte de R$300 para fazer uma travessia. Nós vamos entregar até o final do ano também a ponte de Xambioá, que fica entre o Tocantins e o Pará, também uma ponte de 1.670 metros de comprimento, uma obra também importante que vai também diminuir o tempo da travessia de balsa e vai, obviamente, ser sem custo. Essas pontes têm sido estratégicas, a gente focou muito a nossa
atuação nessas obras de arte. A gente chama de obra de arte especial, porque a gente entende que isso é fazer uma grande acupuntura na malha nacional. São aqueles pontos onde a gente leva mais tempo para fazer a travessia e a gente fazendo essas pontes a gente dá mais fluidez no trânsito. Quando a gente está falando dessa integração com os rios, e aí agora usando o rio também como meio de transporte, e lembrar que um rio navegável não necessariamente é uma hidrovia. Para ser uma hidrovia precisamos ter sinalização, nós precisamos ter uma periodicidade de navegação no período noturno, também no período de alta e baixa. Então a gente tem feito um esforço para que principalmente o rio Tapajós, na altura de Miritituba, seja o nosso rio Mississippi, né, fazendo uma alusão também aos Estados Unidos, que utilizam muitas hidrovias. A gente tem trabalhado hoje na integração da BR-163 com o Miritituba, e aí sim a produção segue pela hidrovia no Tapajós, e a BR-364. Sai do Mato Grosso, sai também do Goiás, vai em direção ao Porto Velho e pega o rio Madeira em direção ao Porto de Taquatiara, que aí você consegue fazer um transbordo das barcaças para os navios de grande porte. Ou seja, hidrovia é prioridade para nós, essa integração do modo de transporte rodoviário é extremamente importante. Tivemos agora o IBAMA autorizando, nós seguimos com o derrocamento do Pedral do Lourenço, ali em Tocantins, então nós vamos fazer então esse derrocamento e vamos ter mais uma hidrovia em pleno funcionamento nos próximos anos no país. Você acompanhou aí ao vivo a entrevista do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. A íntegra dessa conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está na sua tela.